Bora lá, meus camaradas. Então, deixei aqui um finalzinho do que foi a aula passada, né? Isso aqui é a nossa folha de sulfite, que você vai receber lá no dia da prova, no dia da banca. Assim, é a minha sugestão que você faça a divisão. Então, você dividiu aqui a folha, na parte de cima você vai fazer aquele perfil com todos os cálculos que a gente já explicou. E nessa parte de baixo, vocês reparem que eu deixo até mais espaço aqui para ela. A gente vai fazer, de fato, a nossa navegação, tá? Agora a coisa vai ficar gostosa. Eu gosto de fazer ela em 2 traços. Às vezes, se a navegação é muito comprida, eu preciso até de um terceiro, tá? Quando não cabe tudo assim em 2 linhas, eu faria uma terceira. Então, o que esse método consiste? Esse método é o seguinte, eu estou representando aqui de Cruzeiro do Sul até Tefé, e depois eu estou representando de Tefé até Porto Velho. Então, vão existir algumas... a gente vai ter que conhecer todas as direções. É lógico que eu vou fazer curvas. Esse caminho não é uma linha reta. A gente pode observar aqui na carta, né? A carta, que a gente já tem desenhado aí nossa rota, para mim ir até a Tefé, eu não vou em linha reta. Pelo contrário, né? A gente vai passar aqui por Tabatinga, né? TBT, e depois, sim, a gente vai para lá. Então vai ter um desvio, vai ter uma curva, mas não importa, tá? No método aqui fica bem mais simples se a gente pensasse que fosse uma linha reta, tá? Mas tem pontos importantes no meio desse caminho, tá? Então, de Cruzeiro do Sul até Tefé, existem pontos que eu vou inserir aqui dentro, tá? Vão ser pontinhos que serão inseridos aqui. E agora eu vou explicar para vocês, ensinar para vocês como colocar esses pontos, descobrir quais são os pontos importantes para a gente inserir. Isso aqui é só um modelinho, eu vou fazer, na verdade, bem grande aqui essas 2 linhas. Eu vou tirar essa imagem daqui, vou ficar com a tela toda limpa e vou representar essas 2 linhas, essa trajetória de Cruzeiro do Sul até Tefé e depois de Tefé até Porto Velho, para ficar mais claro o entendimento de vocês. Mas a determinação desses pontinhos que vão ser importantes aí no meio do caminho são feitos da seguinte forma. Quando você sobe e atinge o topo da sua subida, que aqui no caso era o FL 270, né? O FL 270, FL 270. Esse ponto tem um nome, tá? Ele é o famoso toque, tá bom? Que significa top of climb. Top of climb. Ou seja, topo da subida. Topo da subida. Depois a gente vai aprender que esse cara aqui vai chegar um pouquinho mais à frente. Nós vamos chamar ele de Todd. O Todd não é o Todinho, não, hein? O Todd é o top of descend. Ou seja, topo da descida. É onde a gente chama aqui na prática de ideal de descida, tá? O ideal de descida. Quando chegarmos no ideal de descida, a gente começa a descer. Então, beleza? Saiu de Cruzeiro do Sul, subiu, atingiu o FL 270, esse é o nosso toque. Lá no finalzinho, quando eu estiver chegando para pouso, opa, estou no ponto ideal para começar a descer, né? Não pode ser nem antes demais, nem muito em cima. Se for antes demais, você desce, um avião desse grande, pesado, vai ficar consumindo muito combustível em baixas altitudes. Então, você deve permanecer né, no nível mais alto o maior tempo possível. Mas também não posso chegar em cima de Porto Velho ou em cima de Tefé e falar assim, agora eu vou mergulhar. Pô, você vai matar os passageiros do coração. Então, existe um ideal, né, para que seja uma razão de descida tranquila, que você proporcione conforto para os seus passageiros e também proporcione economia de combustível. Beleza? Ótimo. Então, dado isso, a gente vai para as nossas orientações lá na carta, porque é lá que você terá os pontos importantes para inserir aqui. O toque e o TOD são, são 2 desses pontos. Então, o toque sempre está aqui no comecinho, não necessariamente vai ser o primeiro, tá? Isso é importante. Nesse caso, será. Por quê? Porque quando a gente sai de Cruzeiro do Sul,
a gente sai DCT, né? A gente já explicou isso em vídeos anteriores, a gente sai direto, ou seja, eu não vou cumprir uma carta de saída, eu não tenho que passar obrigatoriamente por alguns pontos, não, decolou, pau, direto para Tabatinga, né? E de Tabatinga a gente vai fazer uma curva à direita e ingressar aí na aerovia Upper Alpha 566, tá? Então, nesse caso, é uma simplificação, é uma facilidade em relação a outras cartas, que a gente também vai ver. Então, nesse caso, como eu não tenho nenhum ponto obrigatório aqui na saída para mim passar, o primeiro ponto que vai aparecer importante aí vai ser o toque, tá? E depois do toque, eu vou ensinando para vocês aí como que fica relativamente simples marcar naquelas linhas quais são os pontos mais importantes. Eu vou dar uma pausa aqui, vou ajeitar legal aqui a minha luz e já volto para a gente continuar a nossa aula. Bom, se tiver um barulho de avião aí no fundo, eu creio que vocês não vão ficar chateados com isso, né? Um panemão roxando aqui. Então, bora lá. Eu penso que organização é fundamental para essa prova, vocês já perceberam isso. Então, antes de vir riscando aqui, é interessante saber quantos pontos eu vou colocar aqui no meio para que as distâncias, para que eu possa distribuir distâncias relativamente iguais aí para cada um dos pontos. Então, eu vou anotar eles aqui como se fosse um rascunho, tá? Depois que eu souber todos que eu preciso colocar no meio do caminho, a gente vai lá em cima e marca isso de fato. Você vai abrir a sua prova, ó. Isso aqui é a prova, é o que você vai receber lá da ANAC, tá? Então, você tem as orientações, isso aqui é fundamental, que mostra o caminho que você vai percorrer, né? A gente traçou a rota amarela lá, com base nessas informações. Aí vem os dados, aviação geral, horário da partida, altitude, VI, razão de subida, tudo isso que a gente já está observando, ó, o valor dos ventos, né? No FL 270, 250, regime de cruzeiro, MAC, todas as informações que vocês já estão, que a gente já passou por isso, né? A gente já precisou delas de alguma forma, tá? Então, consumo horário, tá tudo aqui bonito, tudo que a gente precisar na carta para resolver as questões, eu vou tirar daqui, tá? Não posso esquecer dessa. E quando vocês pegar a prova, sugiro que vocês leiam com atenção, porque às vezes você está lá no meio da navegação e fala, mas eu não tenho uma informação. E meu filho, a informação estava aqui, na sua cara, e você fica igual um besta lá procurando. Então, começamos a nossa navegação. A primeira questão aí dessa prova, ele está falando é o quê? Autonomia mínima, né, que a gente já aprendeu. Então, está tranquilo, já fizemos essa questão em vídeos anteriores aí. A segunda questão, você vai ler, tá? Você vai ler a prova quase que inteira, ó. As linhas de posição magnética que confirmam a posição da aeronave ao atingir o toque, olha lá, o topo, não é isso? Top of climb. Então, o topo da sua subida é importante? É importante, é o primeiro que apareceu. Então, eu vou anotar aqui já, ó. Eu preciso marcar lá naquela linha de cima o toque. Quem mais eu vou precisar marcar? Não sei. Vamos olhar. Isso aqui é só o rascunho, ó. Volta para a carta. Vai para a questão 3. A prova magnética para atingir Tabatinga. Tabatinga é óbvio que vai ser importante também, né? Faz parte da nossa rota aí, um ponto importante. Ao atingir, então Tabatinga é importante? Opa, Tabatinga é bastante importante. Eu vou colocar abreviação, tá? TBT. Mesmo que Tabatinga não tivesse aí na questão, eu iria inserir ela de qualquer forma. Por quê? Porque houve uma mudança de direção. Cada pontinho desses da minha rota em que houver uma mudança de direção, vai entrar naquela linha, tá? Então, ó, Tabatinga teve uma mudança de direção. A gente estava aqui com uma, né, a gente ainda não sabe porque é um DCT, mas nós vamos ver já daqui a pouquinho aí o rumo magnético de Cruzeiro do Sul para Tabatinga. De Tabatinga para Tefé, a carta nos dá aqui, né, ó, 089. Essas mudanças pequenas, 088 para 089, a gente pode dar uma... Bom, eu gosto de ser bem chatinho, tá? Então eu vou colocar, porque às vezes 1 grau pode dar uma diferença. Então, você vai acompanhando. Se houve uma mudança de direção, então a gente vai inserir o ponto lá na nossa linha também. Tudo beleza? Por quê? Porque vai mudar alguma coisinha, vai mudar alguma velocidade, tá bom?
TFE também vai ser importante, né? Além de seu destino, também uma mudança brutal aí na direção. Então, vamos lá, tocando o barco. Já marquei o TBT e continua. Caso o piloto selecione a radial, a gente vai ver a radial no meio da resolução da prova, o que é uma radial, tá? O que é uma NDB. O indicador do curso exibirá, tá, beleza, não tem problema. Ele ainda está falando em relação ao atingir o FL 270, né? Que é atingir o que é atingir o FL 270? É atingir o toque, né? É o nível que a gente vai seguir no primeiro trecho aí dessa viagem. Então, ele continuou aqui a questão 3, ele continuou na questão 4, beleza. O combustível até Tabatinga, beleza, já marquei Tabatinga, vai ser importante. A marcação de Carauari, que confirmará a posição de Quenoque. Quenoque, você vai observar ele aqui na carta. Ó, cheguei em Tabatinga, vai olhando os fixos. Ó, os fixos têm nomes curiosos. Actor, não é Actor. Mas olha quem está aqui, essa posição é a posição Quenoque, tá? Então, Quenoque, observa essa antena aqui, ó, de Carauari, numa determinada posição. Eu vou ensinar vocês aí nas próximas questões. Mas só para entender que Quenoque, opa, apareceu na questão, apareceu Quenoque, está em cima da rota, esse cara é importante. Quenoque. Tá? Deixa ele aí. É com K mesmo? Quenoque mesmo, com K. Beleza, continua. Questão 7. O estimado no bloqueio de Tefé. Opa, Tefé é importante? É importante pra caramba, né? Ó, importante pra caramba. Eu já completei a primeira. Olha, como tem poucos pontos aí importantes, então eu já cheguei em Tefé. Eu preciso colocar esses 3 pontinhos aí. Eu só vou confirmar se existe mudanças de direção, ó. Vamos pegar aqui. Eu sei que não tem mudança de direção entre Cruzeiro do Sul e Tabatinga. Mas quando eu saio de Tabatinga, eu saio no 088. Quando eu chego no Actor, eu saio a 089. Houve uma mudança de 1 grau. Vamos fazer a coisa certa. Se teve mudança de direção, então eu vou colocar esse Actor também. O Actor vem o quê? Vem antes do Quenoque. Então, ó, vou apagar o Quenoque aqui, não pegar, né? Tem a possibilidade de dar uma recortadinha nessa criatura e levar ele aqui um pouquinho mais para cá. E eu vou colocar o Actor aqui, ó. Por que o Actor entrou, então, nessa minha brincadeira? Porque houve uma mudança de direção. Mas de 1 grau vai fazer diferença? Não sei, talvez não, provavelmente não. Mas eu tenho que ensinar vocês o certo, beleza? Legal, toca o barco. Então, o que mais? Vamos dar uma olhada. Continua na navegação. Ó. Aqui continua, 0,89, chegou no nosso querido Quenoque. Aí tem o Prima, continua 0,89, não teve mudança. O Prima não vai aparecer lá no meu rascunho, vocês estão vendo? Agora, quando eu cheguei no Rose teve uma mudança de 0,89 para 0,91. Eu vou botar o Rose, tá? O Ruse está depois do Quenoque. Rose, tá? 0,91. Beleza. Vai fazer diferença, professor? Provavelmente não, mas eu não vou ensinar vocês errado. E aí do Ruse, tem um Demur aqui também, né? Tem um Demur, tem um Ruse, mas não vai fazer mais diferença. Ó. Ele segue com 0,91 até chegar aqui no destino, que é Tefé. Aí, beleza, não vou colocar mais ninguém. Então, eu sei que eu tenho que colocar 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos entre Cruzeiro do Sul e Tefé. Então, vai lá. Coloca aí, ó, o toque. Aí de olhômetro, tá? Ó. Tô pondo o toque. É bom deixar uma fatia razoável, porque eu vou colocar números aqui, tá bom? Ó, toque, TBT, Actor. Aí tá muito grande, tá vendo? Vou ter que diminuir um pouquinho, ó. Toque, TBT, Actor, Quenoque e Ruse. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá legal. Poderia ter dado uma melhorada mais nisso, mas enfim, se estiver com uma régua aí, vocês
caprichem, tá? Nesses intervalos, eu vou colocar informações muito valiosas, tá bom? Então, aqui eu estou colocando, ó, TOC, TBT, Actor, eu vou abreviando, tá? Para não ficar um negócio nojento. Kenoc, Rose. Alguns porque eu tive que colocar porque apareceram nas perguntas, e outros eu inseri porque houve mudanças de direção. Então, ó, em Actor houve mudança de direção, em Rose houve mudança de direção. Kenoc apareceu na pergunta. Por isso que ele está ali também, porque vai ser importante, beleza? Então, depois que você fez você leu na carta, né, leu na prova as perguntas nesse trecho de Cruzeiro do Sul até Tefé, esse foi o ponto que você marcou que vai ser importante para responder a questão. Os outros são importantes porque nós vamos ter mudança de direção, né? Tabatinga aparece nas perguntas e tem mudança de direção. Em Actor tem uma mudança de 1 grau. Em Ruse tem uma mudança de 1 grau, 2 graus. É pouca coisa, mas eu vou fazer o certo, beleza? Então, isso aqui é o meu rascunho, agora eu vou tirar. Fechou? Ó, tô limpando isso aqui. Legal. Agora que eu já marquei esses pontos, pode marcar igualmente, tá? Depois entre eles, nós vamos colocar as distâncias. E, lógico, eu não estou seguindo isso aqui proporcionalmente e nem tenho por que fazer isso, tá? Isso aqui vai facilitar bastante a vida de vocês. Eu gosto até de fazer assim, ó, um pontilhadinho, manja, ó, para que as informações não se sobreponham, que eu possa fazer a coisa de maneira organizadinha. Aqui não vai ter erro nenhum. A organização de vocês tem que ser o mais próximo da perfeição que vocês puderem, tá? Já vai ficando caprichadinho, beleza? Vamos fazer agora a mesma coisa de Tefé para Porto Velho. E, geralmente, vocês têm que entender o seguinte. Aqui, nesse primeiro trecho, eu estou considerando o FL 270. Quando eu chegar em Tefé, eu vou chegar exatamente no FL 270. Cheguei em Tefé, não tive condições de prosseguir para o procedimento de pouso, então eu vou seguir para Porto Velho. Então, no segundo trecho, será um trecho que você vai fazer efetivamente no FL 250, conforme a descrição das orientações. Mas quando você chega em Tefé, você ainda está no FL 270. Então, a primeira coisa, cheguei em Tefé, não vou pousar, vou descer para o FL 250, não é isso? Isso, perfeito. Então, olha só, de Tefé até chegar no FL 270, eu vou ter uma distância, eu gasto um tempo numa determinada direção. Então, geralmente, o primeiro pontinho que a gente coloca a partir do destino, né, prosseguindo para a alternativa, é justamente um pedacinho que vai ser o responsável por eu colocar informações referentes à minha descida, a mudança de nível do 270 para o 270. Então, reparem que eu não vou escrever o 250 aqui, perdão, gente, aqui é 250, ó, 250. Aposto que você já estava xingando, né, professor burro, não sei o quê, eu vou te meter a porrada, cuidado. Não vou não, porque os dois meninos são muito parrudos aí, né? Tá doido, eu não vou encarar vocês não, rapaz. Aí, ó, eu não vou colocar FL250 aqui na frente, porque tem um trechinho que corresponde à minha descida, né? A mudança de nível, do 270 para o 250. Daqui para frente, eu posso entender que eu estou sempre no FL 250 até chegar em Porto Velho, beleza? Mas vamos lá. Então, marcou esse pontinho, é sempre importante marcar, e geralmente, 99%, vai sempre vir depois do seu destino original, né? Tefé era o destino original, Porto Velho é a nossa alternativa. Volta para as perguntas, vamos ver, ó. Nas perguntas, quando chegou na questão 7, ele está em Tefé. Beleza, estamos juntos. Corresponde ao que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Beleza, cheguei em Tefé, e aí de Tefé, óbvio que eu vou descer, né? Ó, vamos ver a 8. Marcação de Coari estará passando ao atingir o FL 250. Então, esse ponto é importante?
é importantíssimo, né? Ó, o ponto ao qual eu atingi o 250 vai ser aqui na carta algo por aqui, mais ou menos, ó, tá? Porque a gente chegou em Tefé, ó, nós estamos em Tefé, e aí nós vamos descer para o 250, sei lá, vai ser algum pontinho por aqui. E aí, o que é esse Coari? Coari vai ser alguma antena, quer ver? Ó, o Coari aqui, ó. Coari é essa posição aqui, ó. Tá? É essa posição. E aí, a gente quer saber o ponto de vista, né? Essa antena estará nos observando sobre que ponto de vista? Vocês já estão vendo que tem um transferidor aqui, que daqui a pouquinho eu vou usar ele para a gente ver essas posições, essas direções. Então, legal, o FL 250 é um ponto importante. Continua navegando aí, ó. Já está marcado lá mesmo. A questão 9, o 8 está pronto, 9. Estará na posição Egler no estimado. Ótimo, a gente vai calcular estimados aí também. O que é Egler? Egler é outro desses pontinhos. Então, vamos lá. Ó o Egler aqui, ó. O Egler é importante? Sim, né? Então, a gente vai descer para o FL250 por aqui para trás, né? Logo depois do Tefé, vai vir o FL250. Depois, a próxima posição que aparece é o Egler. Então, Egler é importante. Vem para o meu rascunho aí, ó. O FL250 é importante. O Egler é importante. Quem mais que vai ser importante aí? Vamos lá olhar. Logo após, o piloto corrigirá a proa verdadeira para 160 graus para se manter no rumo pretendido e passará na posição glint. Glint é o outro fixo. Vamos lá ver onde está o glint. Ó o glint aqui, ó. Depois do Egler, vem o glint. Então, o glint é importante? Você nem sabe o que você vai fazer com ele ainda, né? Mas é só para você saber que vai ter que ter ele aqui na sua resolução, tá bom? Glint está aí, importante. Continua a leitura. O vento que provocará essas alterações, essa questão 9 é o famoso questão do vento desconhecido, que é o assombro da ANAC aí, beleza? Difícil de chegar com isso aí no computador de voo, eu já vi algumas coisas, mas enfim, o método que eu vou apresentar para vocês é um pouquinho diferente, tá? Considerando-se o vento para os cálculos restantes a partir de glint, 1 dB, o glint já está aí também, não preciso marcar. Considerando-se uma razão de descida ao estimado ao atingir a altitude de órbita em Porto Velho. Opa! Então, quando eu chegar a 5.000 pés em Porto Velho, 5 Porto Velho? Acabou, né, velho? Já chegou em Porto Velho. Então, esses caras foram os importantes em termos de perguntas. Eles vão fazer perguntas referentes a esses pontos de notificação compulsória, lá o triângulo preto, beleza? Em negrito. Mas eu também tenho que estar atento a mudanças de direção. Então, vamos lá para a carta para ver aonde tem, se é que tem mudanças de direção que eu preciso colocar. Então, eu saio de Tefé num rumo magnético de 177 graus. Em cima das aerovias, os rumos são sempre magnéticos, tá? 177, tá lindo. Opa, em glint, 179. Mas glint eu já marquei, então ótimo. Um serviço a menos. Quando eu chegar em Mupeg, então a gente já passou até pelo Egler, né? Ó, do Egler não teve mudança, ó, de 177, passou o Egler 177, nem precisaria, né? Não teve mudança de direção, mas tem pergunta, então é importante. Agora, quando eu chegar em Mupeg, meu amigo, de Mupeg, ó, de um rumo 3, aqui não, né? Do 179, nós vamos passar para um rumo que está aqui, ó. Cuidado, hein? 045 está indo para o norte. Eu vou ter que olhar um pouquinho mais acima, ó. 225. Então, nós vamos vir para o rumo magnético de 225 graus até chegar em Porto Velho. Então, porra, teve uma puta de um cotovelo aqui, né? Teve uma puta de uma quebrada. Mupeg é importante, então, antes de chegar em Porto Velho? Sim. E deu até certinho aqui no meu rascunho, né? Ó. Mupeg também vai ser importante. Fechou? Então, vou marcar, ó, o FL 250 eu já coloquei. Agora, 1, 2, 3. Então, vai no olhômetro aí, tá? 1, 2, 3.
Quanto maior a distância você puder deixar entre eles, melhor, tá bom? Então, a gente fica bem tranquilos aí para a gente fechar. O negócio aqui é profissional, hein? Pera aí. É tão profissional que eu tenho que pausar o vídeo para falar para a mulher esperar, porque o nosso combinado era 10h30, já são 10h42, eu estou aqui distraído com vocês. Olha vocês me fazendo dormir no sofá, vocês estão de sacanagem comigo, né? Na verdade, eu estou adiando o inevitável, tenho que ir lá para o terreno para fazer um buraco com a cavadeira, a gente chegou numa pissarra que eu vou te falar, meu amigo, coisa é brutal, hein? Egler, põe aqui Egler, coloca Glint, estou pondo só as iniciais, tá? Glint e MUPEG, beleza? Com isso aqui, eu estou organizando a minha prova. Se você tem essa organização, facilita demais. Então, peço que vocês façam o seguinte, assistam o vídeo, depois vai lá na sua cartinha, localizem todos esses pontos, compreendam por que eles estão aqui, por que esse cara está aqui, por que esse cara está aqui. São duas razões, ou porque tem perguntas relacionadas a ele nas questões da banca, ou porque houve uma mudança de direção. Se houver uma mudança de direção, eu vou ter que colocar esse cara. Por quê? Porque aí o vento vai mudar, né? O vento permanece o mesmo, mas vai incidir no avião de uma forma diferente, vai mudar a VS. Então, importantíssimo que vocês, antes de sair fazendo conta igual uns doidos, coloque nesse mapão aqui tudo aquilo que vai ser importante. Ó, vou até dar mais uma organizadinha para colocar aqui, ó, aqui mais para cima, beleza. Agora faz aquela linha pontilhada show que eu mostrei para vocês, ó, pá. É basicamente essa estrutura que vocês vão deixar preparadinha para mim começar as contas, beleza? Então façam no de vocês, deixa isso aí armado. Lembrando o quê? Aqui, ó, se eu voltar aqui para minha janelinha, deixa eu colocar as camadas, pega esse cara, cadê você, meu filho? Ó, vou trazer de volta, ó. Ih, apagou, hein? Ih, ferrou. Então, vai ter que voltar no vídeo mesmo, né? Vai ter que voltar lá no vídeo e observar lá o que eu fiz bem no comecinho, né? No comecinho eu deixei a descrição para vocês do que seria a minha folha de sulfite, né? A divisão. Agora acho que vai dar para vocês compreender, beleza, como é que vai ficar essa folha de sulfite com o planejamento do nosso voo. Bom? Forte abraço para vocês. Amanhã já tento fazer a continuação desse vídeo aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus.